uma força que não grita. Ela não se impõe com arrogância, mas com uma constância inquebrável. Ela é feita de silêncio que resiste, de sorrisos que curam feridas internas e de uma fé que move montanhas de desdém. Essa força mora em pessoas comuns, que realizam feitos extraordinários simplesmente por não desistirem de quem são. Esta é a história de uma dessas pessoas. Esta é a história da Cleide. Meu nome é Cleide. Tenho 38 anos e trabalhei por 8 anos na Nave Pecas, uma empresa sólida do ramo de peças navais, como gerente do setor de logística. Era um cargo de pressão, de prazos apertados e de números que nunca podiam fechar errado. Mas para mim, aquele setor era mais do que planilhas e embarques. Era a minha segunda família. Ah, a igreja! Nossa igreja era muito mais do que um lugar de culto, pessoal. Era a nossa segunda casa, nossa fortaleza, nossa rede de apoio. Era onde a gente recarregava as energias para encarar mais uma semana de Nave Pecas e de mundo. Sou evangélica e minha fé é o alicerce de tudo que faço. Todos os dias, pontualmente, às 7h15, após o DDS, eu chamava a minha equipe. Pessoal, 1 minuto de atenção para nossa oração? Alguns fechavam os olhos respeitosamente, outros apenas baixavam a cabeça, mas todos participavam. Pedia por sabedoria, proteção e união para nosso time. Era meu jeito de blindar o ambiente contra a negatividade que vinha de fora. Imagina a cena. Domingo, 9h, o sol entrando forte pelos vitrais coloridos, iluminando milhões de partículas de poeira que dançavam no ar. O som do órgão já tocando hinos mais antigos, aqueles que aquecem a alma. O cheiro era uma mistura inconfundível. O perfume suave das irmãs mais velhas, o cheiro de madeira encerada dos bancos e um leve aroma de café coado que vinha da cozinha, prometendo o lanche comunitário depois do culto. A gente sempre chegava cedo, eu, Carlos e as crianças. Era nosso ritual. Carlos, com seu terno simples, mas impecavelmente passado, segurando a Bíblia dele, já desgastada nas bordas de tanto uso. Eu, com meu vestido ou saia comprida, me sentindo leve. Diferente do Tayed na empresa, aquelas roupas eram como um abraço. E as crianças, nossa, as crianças. A Lara, com seus 10 anos, já querendo ser adulta, segurando sua Bíblia de estudo, nova, toda orgulhosa, sentando bem retinha e prestando atenção em cada palavra do pastor. Já o Pedro, com 7 anos, era minha alegria e meu desafio. Ele vinha com a gravatinha já meio torta, o cabelo penteadinho que o Carlos tinha feito começando a se rebelar e a energia de um furacão contida à força em um ternozinho. Ele não via a hora do culto acabar para correr para a salinha da escola dominical com os amiguinhos. Mas o momento mais lindo era durante os louvores. Aí não tinha jeito. A gente ficava em pé, todos juntos, lado a lado. O Carlos, com sua voz grave e desafinada que ele acha que é perfeita, cantando com toda a força do pulmão, com os olhos fechados, totalmente entregue. Eu segurando o imário com uma mão e com a outra envolvendo a cintura do Pedro, que balançava para lá e para cá, tentando acompanhar a música. E a Lara, do meu outro lado, segurando a minha bola e cantarolando baixinho, tão concentrada em acompanhar a letra no telão. Eu olhava para o lado e via minha família ali, inteira, unida, em paz. Naquele momento, não existia pressão no trabalho, não existia Maurício, não existia conta para pagar. Existia apenas a gratidão. A gratidão por aquele porto seguro, por aquele amor, por aquela fé que era a nossa âncora. E depois do culto, depois era festa. A gente saía para o pátio e era aquela algazarra. Os irmãos abraçando, perguntando da semana, trocando fofocas boas, rindo. As irmãs mais velhas, as vovós da igreja, sempre vinham mexer no rosto do Pedro e dar um pirulito para ele e dizer para Lara como ela estava crescida e bonita. O Carlos ia direto para a mesa de café, puxar assunto com os outros homens sobre futebol ou conserto de carro. E eu ficava um pouquinho de lado, observando tudo.
Aquele era o meu momento de pertencimento. Na empresa, eu era a estranha, a diferente, mas ali, naquele pátio, eu era apenas a irmã Cleide, mulher do Carlos, mãe da Lara e do Pedro. Era amada, aceita e compreendida sem precisar explicar nada. Era ali, naquele banco de madeira, com a família ao meu redor e a comunidade me abraçando, que eu tirava forças para ser a Cleide de ferro da nave Pecas na segunda-feira. Porque eu sabia que, não importa o quão difícil a semana fosse, no domingo, aquele abraço coletivo estava me esperando. Era o nosso refúgio, nosso celeiro, nosso lugar de graça pura. Era, e sempre será, o lugar onde minha família se reconecta não apenas com Deus, mas um com o outro. O barulho do órgão, o cheiro do café, o calor da mão do Pedro na minha, a voz desafinada do Carlos, são os detalhes que pintavam o quadro mais perfeito da minha vida. Era a nossa paz. Era o nosso lar, dentro de outro lar. E aí, família, se identificou? Sua igreja, seu templo, seu centro também é esse porto seguro para você? Conta aqui nos comentários como é o seu ritual sagrado em família. Eu adoro ler cada um de vocês. E se esse relato te tocou, te lembrou da importância da sua própria fé e da sua tribo, me faz um favor enorme, dá aquele like para esse vídeo chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. Se inscreve no canal e aperta o sininho, porque toda semana eu trago um pedacinho de histórias para inspirar a sua. E compartilha com aquela pessoa que é seu porto seguro, marca ela aqui. Vamos celebrar juntos as famílias que a gente escolhe e que nos escolhem. Na empresa, os homens de outros setores, especialmente engenharia e vendas, me chamavam de fanática pelas costas. Rolavam os olhos quando eu passava, sussurravam piadinhas sobre reunião do culto e me excluíam deliberadamente de almoços e happy hours. Achavam que por eu ser mulher religiosa e não me rebaixar às fofocas deles, eu era fraca. Eles não entendiam que a minha resistência era minha maior força. Eu não ligava. Eu respirava fundo, lembrava do porquê estava ali, para prover o melhor para os meus filhos, e seguia em frente com determinação e resiliência. Meu porto seguro era minha família. Carlos, meu marido, meu companheiro de todas as horas, trabalhava em uma oficina mecânica e, sem falta, às 17h30, seu carro, uma Tucson preta, estacionava na frente da nave Pecas. No caminho para casa eu desabafava, contava as indiretas, as caras feias, a solidão de ser a única que não se encaixava naquele clube dos homens. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente ria da absurdidade, da pequenez deles. O Carlos dizia: Cleide, eles têm inveja da sua paz. Eles não sabem ser felizes sem pisar nos outros. Essa perspectiva me salvava todos os dias. Em casa, me esperavam meus maiores tesouros. Lara, de 10 anos, e Pedro, de 7. Sua alegria contagiante era o antídoto perfeito para qualquer dia difícil. E claro, o Thor, nosso vira-lata caramelo, que num rompante de felicidade canina, pulava no meu colo como se eu tivesse passado uma década fora e não apenas um dia. Naquele aconchego eu me recarregava. Eu era amada. O resto era só ruído. Um belo dia, uma terça-feira comum, começou de forma absolutamente incomum. Ao chegar no meu escritório, notei um silêncio estranho no corredor. Meus subordinados estavam parados, tensos, olhando para a porta do meu gabinete. Um deles sussurrou: Tem um homem na sua sala, chefe. Não sabemos quem é? Meu coração deu um salto. Abri a porta e lá estava ele. Um homem com ar severo, vestindo um terno impecável, sentado na minha cadeira, de costas para a porta, olhando pela janela o pátio de containers. Ele se virou lentamente. Seus olhos eram penetrantes, cheios de história. Eu não o reconhecia. Bom dia. Posso ajudá-lo? Perguntei, tentando disfarçar o tremor na voz. Cleide, presumo, disse ele com uma voz grave que ecoou na sala. Por favor, feche a porta. Eu obedeci, me sentando na cadeira oposta à mesa, me sentindo uma estranha no meu próprio território. Meu nome é Heitor Montenegro. Sou o fundador e dono desta empresa.
O sangue gelou nas minhas veias. O Heitor Montenegro, a lenda que começou com uma pequena oficina nos anos 80 e construiu esse império? Eu só tinha visto fotos dele, antigas, em quadros no hall de entrada. Senhor Montenegro, é uma honra. Não sabia que o senhor estava na cidade? Poucos sabem. Gosto de aparecer assim, de surpresa. É a melhor maneira de ver as coisas como elas realmente são. Ele disse, seus olhos me analisando como se lessem cada linha da minha alma. Cleide, eu construí isso daqui do zero. Lavei peças com as próprias mãos, dormi no chão da oficina, fui chamado de louco. Conquistei cada cliente com suor e honestidade. E nos últimos anos tenho observado esta empresa de longe e tenho visto tudo. Ele fez uma pausa dramática. Meu mundo girava. Tudo? Ele sabia dos desprezos, das piadas? Sei exatamente do que você tem sido alvo aqui. E também sei que, apesar de tudo, seus números são impecáveis, sua equipe é a mais leal e seu setor nunca atrasou um embarque. Ele inclinou-se para a frente. Isso me diz duas coisas. Você é competente e você é resiliente. Duas qualidades raríssimas. Obrigada, senhor. Foi tudo que consegui dizer. Agora vou te fazer uma proposta. Um desafio. Estou reformulando a presidência da empresa e preciso de uma vice-presidente de operações. Alguém com coragem, caráter e que conheça este lugar como a palma da mão. Apresentei este mesmo desafio a outros 3 gerentes sêniores, todos homens que você bem conhece. 2 recusaram na hora, com medo de falhar e perder o emprego que tinham. Apenas um aceitou. E agora eu te pergunto: você aceita? Qual é o desafio? Perguntei cautelosa. O desafio é simples. O candidato a que demonstrar em situações reais ter o julgamento, a ética e a visão de negócio que esta empresa precisa será promovido. O outro será demitido. Não há meio termo. Aceita? Demitida? A palavra ecoou na minha mente. Carlos, as crianças, as contas. Mas então lembrei dos olhos dos meus filhos. Lembrei de todas as vezes que eu engoli sapos e me mantive firme. Se eu não acreditasse em mim mesma depois de tudo, quem acreditaria? Aceito. Disse minha voz mais firme do que eu sentia por dentro. Um sorriso quase imperceptível surgiu no rosto do Sr. Heitor. Excelente. O desafio começa agora. Volte ao seu trabalho. E fique de olho. Por que a gente consegue lidar com a adversidade quando ela está na nossa frente, né? Quando a gente vê o monstro. O difícil é saber que o monstro existe, que ele está vindo, mas você não sabe de onde, quando ou como ele vai atacar. Aquele fique de olho do Sr. Heitor ecoou na minha mente como um trovão que não parava de reverberar. Eu saí da sala dele e minhas pernas estavam moles, pareciam de algodão. O coração batia tão forte que eu quase conseguia ouvir. Tum, 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 tum. Um ritmo acelerado e ansioso. Voltei para minha mesa, mas era como se eu estivesse em um reality show. Agora? O desafio começa agora? Cada som me fazia pular. O telefone que tocava era um susto. Será que era ele? Será que era o desafio? Quando atendi, era apenas um fornecedor querendo confirmar um pedido. Alívio e frustração ao mesmo tempo. Cada pessoa que passava pelo corredor eu olhava de rabo de olho. O carteiro que veio trazer uma encomenda, eu examinei ele como se fosse um espião. Será que ele era o desafio? Será que eu tinha que decifrar algum código na encomenda? A moça da limpeza passando com um carrinho. Será que ela deixaria cair um papel importante propositalmente? Eu ficava observando tudo. Hiperativa. Cada nervo do meu corpo estava em alerta máximo. O almoço foi a pior parte. Desci pro refeitório e me sentei sozinha, como sempre. Mas em vez de ler um livro no meu celular, eu ficava escaneando o ambiente. As conversas ao redor, que antes eram apenas ruído, agora pareciam carregadas de significado. Um grupo riu alto e eu me virei bruscamente. Estariam rindo de mim? Era uma armadilha? O Maurício, o outro candidato, me encarou de longe com aquele sorriso de canto de boca dele. E eu me perguntei, ele já sabe,
Ele já tá executando o desafio e eu nem percebi? Às vezes, na minha mesa, eu pegava um documento para ler e minhas mãos tremiam levemente. Eu relia a mesma linha 3 vezes porque minha mente não parava. O que será? Será um cliente difícil? Um problema logístico impossível? Uma sabotagem? Será que vão testar minha paciência? Minha honestidade? E o tempo, meu Deus, o tempo ficou pesado, grudento. Os minutos se arrastavam como horas. Eu olhava para o relógio a cada 5 minutos achando que tinha passado uma eternidade. A tarde foi um eterno suspense. Cada e-mail que chegava na caixa de entrada me dava um frio na barriga. É este? Este é o desafio? E quando era apenas um comunicado padrão, uma sensação estranha de adiamento e alívio tomava conta. A tensão era tão palpável que eu conseguia quase tocar. Era um filme de suspense onde eu era a protagonista e não conhecia o roteiro. A espera por um desafio que eu nem sabia o que era me deixou paranoica, sim, mas também me deixou absurdamente focada. Eu nunca estive tão presente em cada segundo, tão atenta a cada detalhe, tão consciente de cada movimento meu e dos outros. E sabe qual foi o maior desafio durante essa espera? Foi não surtar, foi manter a compostura, foi sorrir para minha equipe e dar ordens coerentes, enquanto por dentro eu era um turbilhão de perguntas sem resposta. Foi fingir normalidade quando tudo era absolutamente anormal. Foi a prova de fogo, antes da prova de fogo. Era como se o Sr. Heitor estivesse testando minha capacidade de lidar com a incerteza, com a pressão psicológica, com o desconhecido. E eu só fui entender isso depois. Na hora, era apenas agonia. Uma agonia excruciante e silenciosa. Mas olhando para trás, foi necessário, porque foi essa espera angustiante que aguçou meus sentidos, que me deixou tão alerta que quando o verdadeiro desafio finalmente apareceu, na forma daquele homem humilde sendo humilhado, eu não pensei. Eu reagi, porque eu já estava em estado de prontidão há horas. Minha empatia já estava com os nervos à flor da pele. Foi a espera que me preparou para a ação. E aí, time, já passaram por uma situação assim? Aquela ansiedade de saber que algo grande está por vir, mas não saber o quê? É de enlouquecer, não é? Conta aqui nos comentários como você lida com a expectativa e a incerteza. Eu adoro aprender com vocês. Eu orei. E não foi uma oração bonitinha de domingo de manhã. Foi uma oração de desespero, de angústia pura, daquelas que a gente faz quando não aguenta mais segurar o mundo sozinho nas costas. Foi naquele mesmo dia, depois da reunião com o Sr. Heitor. A tensão estava me esmagando por dentro. Eu tinha voltado para minha mesa, mas eu não conseguia pensar, não conseguia respirar direito. O coração parecia um passarinho preso, batendo contra as grades do peito. Eu me levantei e disse para minha assistente que ia ao arquivo buscar uma pasta. Era mentira. Eu precisava de um lugar silencioso, longe de todos os olhares. O arquivo era no subsolo, um lugar poeirento, cheio de estantes metálicas altas com aquele cheiro morno de papel antigo. Era o lugar mais isolado e silencioso da empresa. Eu me enfiei num corredor mais escuro, entre 2 estantes abarrotadas de papéis de anos atrás, e lá, naquela semi-escuridão, eu encostei na parede fria, deixei minha bolsa cair no chão e fechei os olhos. A pressão foi tão grande que 2 lágrimas quentes escorreram, furando a barreira que eu tanto tentava manter. E então eu comecei a orar, baixinho, quase um sussurro trêmulo, com a voz embargada pelo choro que insistia em vir. Pai, meu Pai do céu, eu comecei, limpando o rosto com as costas da mão. Eu tô aqui, eu tô com tanto medo. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que esse homem quer de mim. A respiração saía entrecortada. Eu pressionava as mãos contra o rosto como se pudesse me conter. Eu me sinto tão sozinha nisso, Deus. Todo mundo lá fora, eles me olham e não sabem que por dentro eu tô despedaçando. O Maurício, ele tá tão confiante e eu só tô assustada. Mais lágrimas. Eu engoli o choro. Eu coloquei a minha família em risco ao aceitar isso.
Se eu for demitida, Carlos, as crianças, o que eu vou fazer? Meu Deus, me mostra o caminho. Por favor, me dá uma resposta. Me dá um sinal, qualquer coisa, uma paz, uma direção, porque eu estou completamente perdida. Eu escorreguei pela parede até sentar no chão frio, encolhida entre as estantes. Escondi o rosto nos joelhos. Eu não preciso ganhar, pai. Só não me deixa passar vergonha. Não me deixa fraquejar. Me dá a força que eu preciso para enfrentar o que quer que seja e se for da tua vontade que eu saia daqui, que seja. Mas me prepara, me ampara, não me abandona agora. Fiquei ali, quietinha, por uns bons minutos, apenas sentada no chão frio, ouvindo o silêncio pesado do arquivo e o som da minha própria respiração aos poucos se acalmando. E então, uma palavra veio ao meu coração. Não foi uma voz, não foi um milagre. Foi como um pensamento que não era meu, mas que surgiu do nada, com uma clareza absurda. Olhe. Apenas isso. Olhe. Eu levantei a cabeça, olhando para o corredor escuro à minha frente e esperando o quê? Não sei, mas naquele momento a angústia simplesmente se foi. Não magicamente, mas uma calma estranha tomou o lugar do desespero. O coração parou de bater tão acelerado. A respiração aprofundou. Eu me levantei, peguei minha bolsa e me recompus. Meu rosto ainda devia estar marcado, mas por dentro eu estava diferente. A oração não tinha me dado as respostas, mas tinha me dado a paz para continuar buscando. Tinha me lembrado que eu não estava sozinha naquela batalha. E aquele olhe. Pessoal, eu saí do arquivo com uma missão. Eu não sabia o que eu estava procurando, mas eu ia olhar. Eu ia observar tudo com uma lupa. Cada detalhe, cada interação, cada palavra. A minha oração não afastou o desafio, mas me deu as lentes para enxergá-lo quando ele chegasse. E quando aquele homem humilde entrou no showroom, meu coração deu um pulo e o olhe ecoou na minha mente. E eu olhei. E eu vi. Não um mendigo. Vi um filho de Deus precisando de ajuda. E aí eu soube. Esse era o meu campo de batalha. A fé, meus amigos, muitas vezes não é sobre ganhar. É sobre ter forças para lutar. E naquele dia, no chão frio do arquivo, eu recebi minha armadura. E aí, time? Já tiveram um momento de desespero assim? Onde a única saída foi se ajoelhar ou se encolher num cantinho e clamar por ajuda? Conta aqui nos comentários como a sua fé já te guiou em momentos de escuridão. Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa hoje. E se esse relato tocou seu coração, me faz um favor. Dá aquele like para que essa mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a jornada é longa e é bom ter companhia. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa lembrar que ele não está sozinho nas suas lutas. Ah, o Maurício, esse era um caso, pessoal, um verdadeiro estudo de caráter ou da falta dele. Durante aqueles dias de tensão, enquanto eu estava sendo consumida por dentro pela ansiedade da espera, o Maurício estava sendo transformado por fora pela arrogância da certeza. Desde o momento em que aceitou o desafio, uma mudança visceral tomou conta dele. Era como se ele já estivesse com a chave do escritório de vice-presidente no bolso. A postura dele mudou completamente. Ele, que sempre foi um homem com estatura mediana, começou a andar de peito estufado, queixo erguido, como se tivesse crescido 10 centímetros. Os passos, que antes eram apressados, tornaram-se deliberadamente mais lentos, calculados, um andar de donos do lugar, como se estivesse sempre inspecionando seu futuro reino. Os olhos, esses não mentem. Os olhos do Maurício, que antes eram apenas penetrantes, se tornaram frios e avaliadores. Ele não olhava mais para as pessoas, ele examinava-as. E quando seu olhar cruzava com o meu, não havia mais apenas o desdém habitual. Havia um brilho de pura competição, um sorriso interno de quem já se considerava vitorioso. Era um olhar que dizia: adeus, Cleide, em breve você será apenas uma memória nesta empresa. A roupa dele, sempre impecável, tornou-se quase uma caricatura do poder. Gravatas mais caras, visivelmente de seda,
com nós perfeitos e apertados. Os paletós sempre abotoados, os sapatos com um brilho que refletia a luz do teto. Ele não se vestia mais para trabalhar, vestia-se para a posse. Era sua armadura para uma batalha que, na cabeça dele, já estava ganha. E o comportamento com os subordinados? Piorou drasticamente. Se antes ele era apenas um chefe duro e distante, agora tornou-se um tirano em treinamento. Suas ordens não eram mais pedidos, eram decreto. Ele interrompia reuniões alheias para dar sugestões não solicitadas, com um tom de voz que não admitia réplica. Isso não está do jeito que eu faria. Refaçam, ele dizia, batendo levemente o dedo em uma planilha, sem nem ao menos se dar ao trabalho de sentar e entender o contexto. Ele parou de cumprimentar as pessoas pelo nome. Era um aceno de cabeça genérico, distante, como um rei fazendo uma reverência superficial para seus súditos. Com os outros gerentes que haviam recusado o desafio, ele adotou um ar de superioridade moral. Eu ousei, vocês não, permanente estampado no rosto. Mas o mais revelador eram os momentos de descuido. Eu o vi às vezes, parado em frente ao espelho do banheiro dos executivos, ajustando a gravata, praticando o discurso de posse. Uma vez eu entrei na copa e ele estava lá, sozinho, falando baixo para o seu reflexo na janela da cafeteira desligada. E como novo vice-presidente, minha primeira medida será... Ele estava tão absolutamente convencido de sua vitória que nem sequer considerou a possibilidade de fracasso. Para ele, eu não era uma concorrente. Era uma formalidade a ser eliminada. Uma pedra no sapato que seria removida com facilidade. A arrogância dele era uma venda que o impedia de ver qualquer coisa além de sua própria grandeza inflada. Enquanto eu me consumia em dúvidas e observava cada detalhe com medo de errar, o Maurício navegava pelos corredores com a cegueira da certeza. Ele não estava de olho, como o senhor Heitor havia pedido. Ele estava apenas admirando o próprio reflexo nas portas de vidro, já se vendo no topo. E essa, minha gente, foi a diferença fundamental. Eu estava lutando para merecer o cargo. Ele já estava usufruindo dele antes mesmo de ser concedido. E no mundo real, fora da bolha de arrogância dele, a meritocracia raramente premia quem já se coroa antes da corrida terminar. E vocês? Já conheceram um Maurício na vida de vocês? Aquele que já se acha o dono do mundo antes mesmo de conquistar qualquer coisa? Conta aqui nos comentários como foi a experiência de lidar com uma pessoa assim. Vamos trocar umas histórias. Os dias que se seguiram foram de tensão silenciosa. O outro candidato, Maurício, gerente de vendas, mudou completamente. De arrogante, passou a ser agressivamente competitivo. Ele me olhava com desprezo, certo de que a vitória era dele. O ponto crucial aconteceu numa manhã de quinta-feira. Um homem entrou no showroom. Vestia uma camiseta surrada, calça jeans puída e chinelos. Estava visivelmente cansado, com as mãos calejadas. Era um trabalhador braçal. Maurício, que estava perto da entrada, olhou para o homem de cima a baixo e fez uma cara de nojo. "Posso te ajudar?" disse Maurício, com um tom que claramente significava "saia daqui". "Bom dia, moço. Preciso de uma peça para o motor do meu barco pesqueiro. É urgente, senão perco o dia de trabalho", disse o homem, de forma humilde. Maurício deu uma risada seca. "Olha, amigão, aqui não é ferro velho. Vendemos peças de precisão para embarcações de grande porte. Acho que você se enganou. Deve ser lá na lojinha do seu Zé, na esquina." Ele se virou para atender outro cliente, um homem de terno caro que havia acabado de entrar. "Senhor Alberto, um prazer vê-lo. Como posso ajudá-lo hoje?" O homem de chinelos ficou parado, humilhado, sem saber o que fazer. Vi seu rosto se corar de vergonha. Foi então que algo em mim estalou. A injustiça daquela cena foi como uma facada. Sem pensar duas vezes, saí do meu posto e me dirigi ao homem. "Senhor, bom dia. Por favor, me acompanhe. Vou te atender", disse, com um sorriso caloroso. Ele me olhou surpreso, ainda embaraçado. Mas aquele moço disse... Esqueça o que ele disse. Aqui na nave Pecas todo cliente é bem-vindo e tratado com respeito. O senhor é pescador?
Que tipo de barco tem? Enquanto eu o conduzia até um balcão, ouvimos a voz de Maurição ecoar pelo showroom, mais baixa, mas ainda audível, para o cliente humilde. Inacreditável! A Santinha vai perder tempo com esse mendigo. É por isso que essa empresa não vai para frente, cheia de gente sentimentaloide. O homem de chinelos baixou a cabeça. Coloquei minha mão gentilmente no braço. Por favor, não dê ouvidos. Sua necessidade é tão importante quanto a de qualquer outro. Sentamos e, com paciência, ele me descreveu o problema do motor. Anotei tudo, consultei o sistema e encontrei a peça exata que ele precisava. Expliquei o funcionamento, expliquei a garantia e, sabendo da urgência, liguei para o armazém para liberarem a peça imediatamente. Ele estava visivelmente emocionado. Senhora, muito obrigado. De verdade. O senhor Heitor, dono disso aqui, ficaria orgulhoso de ter uma funcionária como a senhora. Sorri. Fazemos o nosso melhor, senhor. É o mínimo. Aceita uma água ou um cafezinho? O que eu não sabia, o que ninguém na sala sabia, era que cada palavra, cada gesto daquela interação estava sendo observado. Heitor Montenegro não estava em sua sala. Ele estava na sala de segurança, assistindo tudo pelas câmeras de alta definição. E não era só isso. O homem de chinelos, após pegar sua peça no armazém, foi direto para o escritório do presidente. Minutos depois, a porta do showroom se abriu com força. Lá estava Heitor Montenegro, com um olhar de fúria contida. Ao seu lado, o homem de chinelos, agora com uma postura completamente diferente. Ele estava ereto, e em seus olhos já não havia humildade, mas autoridade. Heitor caminhou até o meio do showroom. O silêncio foi absoluto. Maurício? A voz de Heitor recuou como um trovão. O gerente de vendas, que ainda conversava com o cliente bem vestido, empalideceu. O quê? Mas por quê? Por aquele homem? Aquele homem, disse Heitor, colocando a mão no ombro do homem de chinelos. É meu filho, Rafael Montenegro. Ele é o diretor da nossa filial em Miami e veio me fazer uma visita surpresa. E veio também porque precisamos de alguém de extrema confiança e caráter para assumir a nova filial do Rio de Janeiro. Ele queria ver, por si mesmo, a qualidade das pessoas que temos aqui. Rafael olhou diretamente para mim, com um sorriso genuíno. Cleide, foi um prazer ser atendido por você. Meu pai não exagerou em suas descrições. Você tem exatamente o que precisamos para liderar não apenas esta casa, mas qualquer desafio que colocarmos à sua frente. Heitor se aproximou de mim. As lágrimas teimavam escorrer dos meus olhos, mas eu a segurava, tentando manter a compostura. Cleide, você não apenas passou no desafio, você o redefine. Você não viu um mendigo, viu um homem. Você não viu uma venda, viu uma oportunidade de servir. E é disso que é feita uma líder. A partir de hoje, você é a nova vice-presidente de operações da Navpecas. E a primeira pessoa que eu quero que minha filial do Rio de Janeiro tenha é você, treinando todos os outros para que tenham 1/10 da sua integridade. Não consegui segurar as lágrimas. Elas rolaram, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de vitória, de validação. Toda resistência, toda fé, toda resiliência valeram a pena. Naquele dia, ao sair, Carlos me esperava no carro. Abri a porta e, antes que eu dissesse qualquer coisa, ele viu meu rosto. O que aconteceu, amor? Foi muito ruim hoje? Eu balancei a cabeça, engasgando um riso no meio do choro. Não, Carlos, foi maravilhoso. Leva para casa, hoje a gente comenta. E amanhã tudo vai ser diferente. Bom, pessoal, o dia seguinte foi historicamente delicioso. Não vou negar. Acordei com aquele misto de surrealismo e uma paz interior gigantesca.
O Carlos me olhou e disse: "Pronta para o seu primeiro dia como chefa de geral?" E a gente deu a maior risada. Cheguei na Navipecas no meu horário, como sempre. Mas alguma coisa no ar estava diferente. Era um silêncio elétrico, cheio de olhares rápidos, laterais, cheios de curiosidade e, vamos ser sinceros, de um medo danado. As pessoas na recepção me cumprimentaram com um "Bom dia, dona Cleide", que nunca tinha ouvido antes. Subi para o meu andar, agora o andar da diretoria, e o caminho até a nova sala foi como abrir o Mar Vermelho. As pessoas paravam, abriam espaço, sussurravam. E os meus ex-colegas, aqueles que sempre imitavam minha voz quando eu fazia a oração, foram a cena mais emblemática. O Sérgio, da engenharia, que sempre imitava a minha voz quando eu fazia a oração, estava encostado na mesa do café, com a xícara na mão. Quando me viu, ele se endireitou tão rápido que o café quase voou. Ele engoliu seco e, com a voz mais baixa e educada que já ouvi dele, disse: "Bom dia, Cleide. Parabéns pelo novo cargo." Eu parei, olhei nos olhos dele, não com raiva, não com rancor, mas com uma calma que só quem venceu sem precisar pisar em ninguém pode ter. E eu disse: "Bom dia, Sérgio. Obrigada. E, por favor, continua sendo Cleide. Sempre fui e sempre serei." E segui meu caminho. O alívio no rosto dele foi palpável. Eu não estava lá para esfregar na cara de ninguém. Eu estava lá para liderar. O Ricardo, que era o rei das piadinhas de "lá vem a missionária", me encontrou no corredor e literalmente encolheu. Ficou com os olhos fixos no chão, murmurando um bom dia. Eu parei na frente dele. "Ricardo", chamei. Ele levantou os olhos apreensivo. "Preciso daquele relatório de eficiência do setor de vendas até às 11 horas, por favor. Confio que você fará um excelente trabalho." Tratei ele com a normalidade profissional que ele nunca teve comigo. Foi a minha resposta. Mostrar que o passado tinha ficado para trás, mas que daqui para frente a excelência era não negociável. A reunião matinal com todos os gerentes foi o ápice. Entrei na sala de reuniões. O assento da cabeceira, que sempre foi do diretor anterior, estava vago. Todos já estavam sentados, incluindo os que haviam recusado o desafio do Heitor. O clima estava pesado, constrangedor, e eles não sabiam para onde olhar. Eu coloquei minha pasta na mesa, mas não me sentei imediatamente. Fiquei de pé, na cabeceira, e olhei para cada rosto, um por um. A mesma equipe que por anos me subestimou. "Bom dia, pessoal." Comecei, com a voz firme, mas serena. Como todos sabem, houve uma mudança na estrutura da empresa. O senhor Heitor me colocou nesta posição não porque eu seja melhor ou pior que qualquer um de vocês, mas porque eu enxergo esta empresa de uma forma diferente. Eu a enxergo com respeito, desde a peça mais simples no chão de fábrica até o nosso cliente mais importante. E é com respeito que vamos trabalhar daqui para frente. O que aconteceu no passado, fica no passado. Não estou aqui para cobrar pedágio de mágoa. Estou aqui para cobrar resultados, ética e trabalho em equipe. Cada um de vocês é crucial para isso. Quem estiver disposto a caminhar nessa nova direção, de cabeça erguida e comprometimento, terá a minha total confiança e apoio. Quem não estiver, bom, a porta é serventia da casa. O silêncio foi total. E então, um a um, começaram a acenar com a cabeça, alguns com vergonha, outros com um novo respeito. A reunião seguiu e, pela primeira vez, minha voz foi a única que ecoou na sala. Não por imposição, mas por autoridade conquistada. Pessoal, essa virada não foi sobre vingança, foi sobre validação. Foi sobre cada não que eu ouvi, cada olhar torto, cada risadinha baixa, terem sido o combustível que me manteve firme na minha essência. Eles pensavam que estavam me enfraquecendo, mas estavam, sem saber, forjando a líder que a empresa precisava.
A moral da história é: nunca, jamais subestime o poder de permanecer fiel aos seus valores. Sua fé, sua gentileza, sua resiliência não são fraquezas, são armaduras. O mundo pode gritar que você é muito isso ou muito aquilo, muito quieto, muito barulhento, muito religioso, muito diferente. Não se ajuste, não se diminua, continue, porque um dia a porta certa vai se abrir. E quando ela se abrir, não será para a versão pequena de você que você criou para agradar os outros, será para a sua versão autêntica, completa, batalhada e vitoriosa. E aí, meus amigos, não há olhar torto que sobreviva ao seu brilho. E se essa história te tocou, se você já se sentiu como eu me senti, deixa que eu vou saber aqui embaixo. Me conta nos comentários, qual foi o seu momento de virada? Quando a sua resiliência valeu a pena? Compartilhe a sua experiência com a gente.